Ok, já está. Pronto, vamos ver se começamos agora. Nutrição em cuidados intensivos, conceitos básicos. Eu vou começar pelo fim, vou começar pelas mensagens finais, porque enquanto vocês estão atentos, percebem mais facilmente aquilo que eu quero dizer no fim e de uma forma resumida. O doente crítico é um doente que apresenta uma condição clínica muito grave, com uma elevada taxa de mortalidade. Portanto, na maior parte das vezes, ao contrário do que vem descrito nas guidelines, não estabiliza nas primeiras 24 a 48 horas. Estamos a pensar que o doente crítico é aquele que fica internado em geral, e aquele que precisa de nutrição fica internado geralmente mais que uma semana. E um doente que fica em cuidados intensivos mais que uma semana, em geral, entra muito mal, entra num estado clínico muito grave e, portanto, nunca vai estabilizar nas primeiras 24 a 48 horas na maior parte das situações. Com o déficit isolado de oxigênio que eles apresentam nessa altura, vai limitar uma metabolização de quadros de diferentes macronutrientes que são fornecidos, porque não vai necessitar de um fornecimento calórico inicial tão elevado como aquilo que vem preconizado nas guidelines internacionais. Nos doentes com treinamento de curta duração, ou na fase inicial de treinamento de um serviço de cuidados intensivos, portanto até às 48 horas, o suporte nutricional não é prioritário. É extremamente importante não nos preocuparmos, é mais importante preocuparmos com a condição clínica do doente, que pode limitar a sua sobrevivência, do que estamos preocupados em nutrir estes doentes logo nas primeiras 48 horas. Na primeira semana de treinamento, deve ser fornecido ao doente crítico um valor calórico de pelo menos 50% a 65% das suas necessidades nutricionais, entre 13 a 16 quilocalorias por dia. A partir da primeira semana de treinamento, com a estabilização progressiva do quadro clínico, devemos procurar fornecer um valor calórico que pode ir até as 25 quilocalorias por peso. É preciso ter em consideração, como iremos ver, estes doentes ficam muito tempo internados, têm uma flutuação muito grande do seu estado clínico. Portanto, podemos muitas vezes ter que recomeçar todo o processo e, portanto, começamos outra vez a interromper a nutrição artificial, a nutrição clínica e voltar a começá-la de uma forma faseada. Quando pensar em utilizar a nutrição parentérica, é preferível dar um aporte calórico mais baixo, porque em geral nós, para além da nutrição parentérica, esquecemos que estamos a dar lípidos pelo propofol, passar aos nossos doentes, que é uma carga calórica ainda excessiva, que pode ocorrer se o doente estiver a fazer altas doses de propofol, e podemos estar a dar sóis glicosados, também estamos a dar calorias via sóis glicosados, nomeadamente hidratos de carbono. Tem-se começar de uma forma faseada, quer a nutrição entérica, quer a nutrição pré-entérica deve ser feita de uma forma faseada, nunca deve-se começar com a carga calórica total logo ao início, quando começamos com 500 quilocalorias e vamos progredindo até ao valor alvo pretendido. Nunca esquecer da possibilidade de síndrome de realimentação. Está descrito na literatura antiga que o síndrome de realimentação era muito raro. Era raro porque as pessoas não percebem nada de nutrição clínica e não sabem diagnosticar. Qualquer doente que inicia uma carga calórica depois de um período de mais ou menos 3 a 5 dias de ausência de nutrição clínica, que faça uma hipocaliemia súbita, tem que pensar que este doente pode estar com uma baixa significativa de fósforo e pode estar a fazer um síndrome de realimentação analítico e tem que ser corrigido rapidamente antes que tenha sinais clínicos. Deve-se evitar a nutrição parentérica em doentes muito graves, instáveis e hiperidratados. E o controle glicémico é óbvio que nestes doentes é extremamente importante. Isto é a fase final da minha apresentação. Aquilo que eu queria chamar a atenção antes de entrarmos diretamente na nutrição é que devemos preocupar-nos muito em otimizar o estado clínico do doente durante o internamento. Cada vez fazemos mais pelos nossos doentes, cada vez temos atitudes mais agressivas relativamente ao doente. Fazemos ecocardiografia à cabeceira do doente, ecografia à cabeceira do doente, técnicas de função renal contínua, monitorizamos o bicho do doente, fazemos ventilação mecânica, fazemos tudo à beira do doente. E é importante, depois de todo este investimento, também nos preocupamos em nutrir adequadamente os doentes. As pessoas devem pensar que, para além de ter deste doente precisar de recuperar e sair dos cuidados intensivos, precisa ter uma vida com qualidade após a alta hospitalar. Nosso objetivo deve ir para além do diagnóstico e da terapêutica. Nosso objetivo passa por criar sobreviventes e não vítimas. E é isto que acontece com alguma frequência, às vezes, nos cuidados intensivos. Nós estamos a criar mais vítimas do que sobreviventes. Se tivermos em consideração que uma pessoa que está em alto catabolismo em cuidados intensivos pode perder 1 kg de peso da sua massa muscular diariamente e que esta perda da massa muscular se prolonga para além do internamento em cuidados intensivos,
E se tivermos em consideração que doentes que saem em cuidados intensivos malnutridos, ou severamente malnutridos, 50% não voltam a trabalhar durante o primeiro ano após a saída dos cuidados intensivos, e 33% destes doentes nunca mais voltam a trabalhar, apesar de serem doentes novos, é preciso termos cuidado e é preciso pensarmos que nós não estamos a criar pessoas para terem qualidade de vida depois do internamento em cuidados intensivos, e podemos estar a criar pessoas que são mais vítimas do nosso processo, de muito investimento que nós fizemos, mas esquecemos de os nutrir adequadamente. Quais são os objetivos desta palestra, que vai ser curta, embora sejam muitos objetivos? Primeiro, ver quem são os doentes que beneficiam de uma nutrição clínica, como avaliar as necessidades nutricionais, quando e como iniciar a nutrição clínica, entérica e pré-entérica, como adaptar o que está preconizado pelas guidelines ao contexto clínico real do doente, o que é o estímulo de realimentação, e por fim a Célia irá falar um pouco sobre a utilização de suplementos. Lembro desde já que deixamos de falar de nutrição artificial, as novas guidelines da ESPEN falam em nutrição clínica, ou inclusive falam em nutrição médica. Portanto, não há nada de artificial no tipo de nutrição que nós estamos a fazer a estes doentes. Quem são os doentes que beneficiam de nutrição clínica? Deve ser considerada estes doentes fazerem nutrição clínica todos os doentes que estão internados numa unidade de cuidados intensivos mais de 48 horas. Durante o internamento hospitalar nos cuidados intensivos deve-se minimizar as consequências da malnutrição, muitos destes doentes já entram malnutridos, e evitar a sobrealimentação, em que leva à ocorrência de complicações nutricionais. Terem atenção que a nutrição do doente crítico tem uma complexidade elevada, porque estamos a falar de uma população extremamente heterogénea. Nós, em cuidados intensivos, temos doentes do foro médico, do foro cirúrgico programado, do foro cirúrgico emergente, doente do foro neurocrítico, transplantados, queimados, ou seja, temos uma diversidade enorme de doentes. Basta ver que só o facto de ser doente cirúrgico muitas vezes não tem, na maior parte das vezes não tem sequer o tubo digestivo funcionando. Associado a isto, temos uma ausência de formação sobre o suporte nutricional, e o que vocês vão aprender hoje não vai ser suficiente, sei que eu alerto que há essas formações que vão existir, o que leva a que haja uma incapacidade de se proceder a um suporte nutricional adequado a estes doentes. Ter também atenção que quanto maior o tempo de internamento, e isto é extremamente importante, um doente que fica internado em cuidados intensivos, nos estudos que nós temos feito na área da nutrição, mais de uma semana, 50% dos casos ficam internados mais de 15 dias. Portanto, à partida, qualquer doente que fica internado mais de uma semana, ou que não consegue ter alta na primeira semana do cuidado intensivo, é um doente de alto risco, com uma elevada mortalidade, e que desde logo devemos ter muito cuidado no suporte nutricional destes doentes. Portanto, estes doentes são doentes muito graves, têm quase o dobro da percentagem de mortalidade, e se sobreviverem, mesmo que tenhamos muito cuidado com o suporte nutricional e com a fisioterapia destes doentes, vai haver uma perda significativa da massa muscular, vai ocorrer miopatia dos cuidados intensivos, vai levar a internamentos e reinternamentos cada vez mais prolongados. Estes doentes vão perder significativamente a sua massa muscular e, como vocês todos já sabem, quem trabalha em cuidados intensivos, acabamos por formar um exército de traqueostomizados, que são os doentes que ficam internados nos cuidados intensivos mais de 15 dias. Como é que avaliamos as necessidades nutricionais destes doentes? Já vimos que fazemos tudo por estes doentes, portanto não faz sentido depois todo este investimento, todos estes aparelhos sofisticados para avaliarmos aquilo que os doentes necessitam e como é que os doentes estão, não usamos um aparelho de calorímetro indireto para vermos qual é a real necessidade calórica destes doentes. Este aparelho diz-nos, no momento exato, quais são as necessidades reais destes doentes em termos do ponto de vista nutricional. Portanto, não faz sentido andarmos a fazer cálculos para matemáticos para tentarmos chegar a uma conclusão de qual é a real necessidade calórica destes doentes. Isto se faz através da medição do consumo do oxigênio e produção de CO2, e através de uma fórmula matemática nós sabemos qual é a real necessidade calórica destes doentes. Se nós não conseguimos isto, quer a ASPEN, quer a ESPEN dizem que nós vamos dar 25 quilocalorias quilo dia. Isto é um ponto extremamente importante, eu queria parar aqui só para vocês perceberem o que é isto na prática. Na prática, a palavra mágica em cuidados intensivos é 2000.
Se vocês quiserem fazer uma técnica de suporte renal, qual é a dose renal que vocês usam? 2.000. 1.000 de reposição e 1.000 de alça. É 2.000. Quer o doente seja hipercatabólico, tem uma ureia muito aumentada ou não muito aumentada, foi durante muitos anos, aquilo se utilizou e mesmo assim se continua a utilizar. Se eu perguntar a um estudante de medicina, nós damos aulas de nutrição clínica aos estudantes de medicina, qual é as necessidades calóricas que vocês têm? 2.000. Não sei de onde é que vem este número, mas é sempre 2.000. Obviamente, quem é mais alto tem necessidades calóricas superiores, porque é por quilo de peso, de quem é mais baixo. Portanto, não há um número uniforme. 2.000 é 20 a 25 quilocalorias quilo de peso. Terem atenção que um fornecimento energético exclusivamente à custa da via entérica, e nós devemos usar sempre a via entérica, sempre que ela esteja disponível, preferencialmente nos doentes críticos, nós nunca iríamos, numa fase inicial, dar mais que 50% das necessidades energéticas. E na primeira semana, na segunda semana, vamos até 80% das necessidades energéticas totais destes doentes. Isto pode parecer que nós estamos a dar um aporte energético insuficiente, mas se a condição clínica do doente for má, portanto, se for um doente grave, é mais do que suficiente. É preciso saber distinguir o que é uma subnutrição permissiva, ou seja, nós não vamos dar um suporte calórico muito elevado a um doente que está grave, que este doente não tem capacidade de metabolizar os macronutrientes que estamos a dar, e quando falamos de macronutrientes falamos de hidratos de carbono, lípidos e proteínas, de uma ausência ou um esquecimento da nutrição clínica a um doente. Uma coisa é nós toleramos que este doente seja subalimentado, outra coisa é esquecemos de alimentar os nossos doentes. Também acontece com alguma frequência. Um ponto importante quando estamos a fazer esta subnutrição clínica é termos alguma atenção à carga proteica que estamos a fornecer a estes doentes. Nós sabemos que a maior parte das dietas isocalóricas tem uma carga proteica insuficiente, o que significa que quando nós estamos a dar uma carga calórica insuficiente, essa carga proteica sai ainda mais insuficiente. Portanto, aquilo que está mais que descrito é que na primeira semana, quando fazemos nutrição entérica, há um aporte que poderá ser insuficiente, mas ele é particularmente insuficiente do ponto de vista proteico. Quando e como iniciar a nutrição clínica, quer por via entérica, quer por via oral, quer por via entérica, quer por via pré-entérica. Por via oral, raramente utilizamos a nutrição clínica no doente crítico em níveis, em cuidados intensivos de nível 3, são doentes que estão ventilados, mas nos doentes que estão em cuidados intermédios, podemos usar a via oral e exclusivamente apenas a via oral, se ela cobrir mais de 70% das necessidades diárias, sem risco de vômito ou aspiração. Terem atenção, e é frequente isto acontecer, eu ouço isso com extrema frequência já há bastantes anos, as pessoas dizerem o doente já consegue comer uma sopa adequadamente, podemos suspender a nutrição clínica e retirar a sonda nasogástrica. Terem atenção que uma sopa, 100 centímetros cúbicos, tem mais ou menos uma carga calórica de 40 quilocalorias. Se nós vamos dar 20 quilocalorias a um doente de 50 quilos, precisamos dar diariamente 1.000 quilocalorias. O doente, para se alimentar à base de sopa, tinha que beber cerca de 20 litros de sopa para ter uma carga calórica adequada. Portanto, a sopa não é referência para interromper uma nutrição clínica. É preciso termos também em consideração que, embora ele às vezes alimenta-se adequadamente uma refeição, muitas vezes não se alimenta adequadamente das outras refeições. Portanto, temos que ter muita atenção a isso. O doente parece alimentar-se adequadamente, mas uma ou outra vez, e às vezes a qualidade dos produtos que chegam à beira do doente, muitas vezes já chegam frios, com um aspecto que não é muito agradável para o doente, não é muitas vezes a preferência do doente de nutrição culinária que lhes estamos a dar, e eles não se alimentam de uma forma adequada. Aí poderão precisar de alguma suplementação via oral, e aí a Célia irá fazer uma pequena referência a isso. Se nós não conseguimos usar a via oral de uma forma adequada, vamos fazer nutrição via entérica, o mais precocemente possível. Obviamente que há vários estudos que dizem que quanto mais precoce, melhor prognóstico. Obviamente também nós sabemos que nós conseguimos fazê-lo o mais precocemente possível, quanto melhor for a condição clínica destes doentes. Portanto, é uma relação causa e efeito. Nós conseguimos precocemente, o doente também está menos grave, obviamente temos melhores resultados. Mas se nós conseguimos fazer, é preferível começarmos o mais precocemente possível e em profusão contínua, em detrimento de bolos intermitentes.
Se nós não conseguimos fazer uma nutrição entérica de uma forma adequada, pensar então em fazer nutrição parentérica. Se o doente não está gravemente mal nutrido, deve-se fazer nutrição parentérica ao fim de 3 a 7 dias de ausência de nutrição entérica. Se está gravemente mal nutrido, podemos começar mais precocemente. A via entérica pode ser utilizada também como suplemento, a via parentérica também pode ser utilizada como suplemento à via entérica. Pensando na via entérica, nós temos aqui um gráfico que fizemos, que é importante que tenhamos um protocolo nos nossos serviços. Este protocolo vai ficar na zona onde estão as palestras gravadas, que é para as pessoas terem acesso aos protocolos. Depois, se algum de vocês também quiser partilhar os vossos protocolos, também podemos pôr também no mesmo local. E o que é que fazemos aqui? Numa fase inicial, nas primeiras 8 horas, vamos já a uma dose mais baixa, vamos aumentando progressivamente, até temos a carga calórica total que o doente precisa fazer, que poderá ser entre as primeiras 3, durante as primeiras 24 horas até ao primeiro quarto dia, dependendo da tolerância do doente, e a seguir passamos por uma dieta hipercalórica e hiperproteica. Obviamente, se passamos por uma dieta hipercalórica, estas são dietas isocalóricas. Isocalórico significa que 1 mililitro tem 1 quilocaloria. Quando passa por uma dieta hipercalórica e hiperproteica, uma dieta hipercalórica significa que 1 mililitro tem 1,5, 1,25, 1,5 quilocalorias. Obviamente, para dar a mesma carga calórica, vou ter que reduzir ao volume que estou a dar ao doente, porque este tipo de dietas tem mais calorias por mililitro. Qual é a vantagem que nós vimos neste protocolo? É que o médico que está sentado muitas vezes ao computador não está a olhar para o doente, e é preciso termos a atenção que nós muitas vezes não sabemos o peso do doente, mas atualmente, como estamos ligados aos médicos de medicina geral familiar, eles em geral têm o peso do doente. Portanto, é fácil termos alguma referência, embora não seja muito atualizado o peso do doente, basta ir à zona do médico de medicina geral familiar, do médico assistente deste doente, e conseguimos ir ver o peso do doente. Mas mesmo que não saibamos o peso do doente, muitas vezes nós dizemos assim, começamos com o esquema 3. O esquema 3 está adequado para um doente que pesa 61 a 65 kg. O médico está sentado ao computador, pode ao longe pensar que este doente pesa 61 kg. Obviamente que o enfermeiro que está e pesa à beira do doente e que pega no doente para o mobilizar, diz assim, não senhor, este doente pesa à vontade 70 kg. Portanto, vamos ter mais que uma pessoa a dar como referência qual é o peso real ou aproximado destes doentes. Então, nós mudamos de esquema 3 para esquema 6. Portanto, a vantagem deste esquema é que a pessoa sabe que nós estamos a prescrever um esquema 3, estamos a dar para uma pessoa que pesa 61 kg a 65 kg. E se eu pesar mais, é muito fácil chamar a atenção ao médico prescritor que deve mudar a prescrição para um esquema 6 ou um esquema 7. Mais uma vez, chama a atenção, isto tem a ver com propaganda do ponto de vista da Fresenius, mas esqueçam esse tipo de propaganda. A ideia é simples, é uma dieta isocalórica, tem 1 mililitro, tem 1 quilocaloria. Quando passamos por uma dieta hipercalórica, hiperproteica, tem 1 mililitro, tem 1,5 quilocalorias. Portanto, se nós não fizermos o ajuste daquilo que estamos a dar, se nós prescrevemos sempre 1000 mililitros por dia, numa dieta isocalórica vamos dar 1000 quilocalorias, passamos para um esquema hipercalórico e se não reduzimos vamos começar a dar 1500 quilocalorias aos nossos doentes. E se passamos para uma dieta com uma grande carga proteica, vamos acabar por dar 2000 quilocalorias, ou seja, o dobro daquilo que nós pensávamos dar como valor alvo inicial. Portanto, é a única coisa que eu peço para vocês terem em consideração quando estão a prescrever nesta fase inicial, quando estão a prescrever uma dieta, é ver se ela é isocalórica ou se não é isocalórica. Se ela for hipercalórica, tem que ajustar para o valor que estão a fazer. Quando é que vamos utilizar a nutrição parentérica? Durante muitos anos, houve muitos especialistas na área de cuidados intensivos que diziam que a nutrição parentérica era mortal e devia ser proibido nos doentes em cuidados intensivos, até devia ser excluída a nutrição parentérica. Como vocês sabem, há muita gente que não tem tubo digestivo e que vive décadas em nutrição parentérica. Obviamente, mal prescrita, a nutrição parentérica pode ser mortal para os doentes críticos, como também é mortal para um doente que não tem tubo digestivo e que vive normalmente a sua vida. Portanto, é provado, estamos de acordo, que uma nutrição parentérica mal prescrita pode ser nociva para os nossos doentes. Mas todos vocês sabem que uma nutrição culinária
desadequada também pode aumentar significativamente a mortalidade das pessoas. Basta terem atenção, este tipo de pessoas extremamente obesas, obviamente vão ter maior incidência de hipertensão arterial, diabetes e, obviamente, vão ter um risco agravado de falecerem muito mais cedo. Estamos só a falar de pessoas, mas como vocês sabem, a mortalidade infantil também tem vindo a aumentar, a obesidade infantil tem vindo a aumentar significativamente em Portugal e mesmo a obesidade dos nossos animais também tem vindo a aumentar. Nós temos um plano na Assembleia da República, é bom referir também os animais, também têm ficado extremamente obesos ultimamente. Portanto, devemos utilizar a nutrição pré-entérica em doente desnutrido, no qual a nutrição entérica não é possível ou não é tolerada. É preferível fazer nutrição pré-entérica com uma carga calórica mais baixa do que estar a fazer só os glicosados durante um período de uma semana desnecessariamente, porque ao menos nós estamos a dar alguma carga proteica a estes doentes, enquanto só estamos a fazer só os glicosados, só estamos a dar uma carga calórica. Não esquecer que um soro glicosado a 5% tem menos de 200, 1000 centímetros cúbicos, tem menos de 200 quilocalorias, portanto, nunca confundir um indivíduo que está a fazer soro glicosado, começando a fazer nutrição parentérica. No soro glicosado nós estamos apenas a dar hidratos de carbono aos nossos doentes, na nutrição parentérica estamos a dar os 3 grandes macronutrientes, à síntese proteica, coisa que não acontece só com os glicosados. Em doentes com complicações pós-op, diminui a funcionalidade do tubo digestivo, tornando incapaz de receber e absorver uma quantidade adequada de nutrição por um período suscetível de 7 dias, podemos começar a partir dentro do 3º e 5º dia a fazer nutrição pré-entérica a estes doentes. Deve pendurar uma nutrição mista se a carga calórica fornecida por via entérica é inadequada, nos casos de ocorrer também síndromes suboclusivos benignos ou malignos. E, obviamente, em doentes com falência gastrointestinal prolongada, a nutrição pré-entérica é life-saving. Nós temos, e a doutora Paulina está presente nesta sessão, muitos doentes em ambulatório a fazer nutrição pré-entérica domiciliar há vários anos e com qualidade. Quais são as diferenças significativas no que se refere ao tipo de via que nós estamos a utilizar? Quando estamos a utilizar a via entérica, obviamente é mais fisiológica. Nós, quando comemos por via entérica, como é óbvio. A absorção no tempo é muito mais prolongada. Como vocês sabem, quase todas as pessoas, estamos a falar de pessoas, cerca de 10 a 15% das pessoas, até têm um atraso de esvaziamento gástrico, têm alguma alteração da motilidade intestinal, mesmo quando são, entre aspas, saudáveis. Nem tudo o que é administrado via entérica é absorvido, enquanto que nós, quando estamos a falar de nutrição pré-entérica, tudo é absorvido, a absorção é rápida e não é fornecida ao organismo um período de tempo de adaptação. Portanto, temos de ser nós a permitir que o organismo se adapte a este tipo de nutrição pré-entérica e vamos fazendo como? Dando de uma forma faseada, aumentando progressivamente a carga calórica que temos a dar. Não devemos dar cargas calóricas muito elevadas. Nós já discutimos isto muito na grupo de nutrição clínica do nosso hospital. Nós estamos a tentar limitar que as bolsas de nutrição pré-entérica ultrapassem as 1500 quilocalorias. Há hospitais que compram bolsas de 2000 quilocalorias porque são quase ao mesmo preço de bolsas de 1500 quilocalorias. Não lucram nada em fazê-lo, porque embora as bolsas sejam ao mesmo preço muitas vezes, a verdade é que estão a induzir o médico a prescrever bolsas de 2000 quilocalorias com risco agravado de agravar o estado clínico destes doentes. Portanto, não faz sentido termos bolsas com alta carga calórica porque não vale a pena utilizá-las como doente crítico. Aí sim vamos aumentar a mortalidade destes doentes. Portanto, aqui o que nós temos de ter em consideração é que o aporte nutricional fornecido por via parentérica, na maior parte das vezes, é superior ao fornecido por via entérica. Para evitar a hipernutrição, porque ela é prejudicial, já sabemos disso há vários anos, devemos dar um aporte calórico mais baixo quando fazemos nutrição parentérica. Se não temos experiência, não devemos ultrapassar as 15 quilocalorias pelo peso. O doente desnutrido com uma ausência de nutrição por períodos prolongados tem o risco de síndrome de realimentação. Como nós vamos ver, doentes têm uma ausência de nutrição por 3 a 5 dias, e isto é típico, é o doente típico que faz nutrição pré-entérica, o doente cirúrgico, que espera 3 a 5 dias para iniciar a nutrição pré-entérica, e quando vai iniciar a nutrição pré-entérica, está em ausência de nutrição durante 3 a 5 dias. Logicamente tem o risco agravado de fazer um síndrome de realimentação. Ainda na semana passada, um nosso doente em cuidados intensivos, subitamente, começou com nutrição pré-entérica de manhã, e subitamente, à tarde, parece que um valor extremamente baixo de potássio numa gasometria.
Obviamente, olhei quando vi que eles estavam em nutrição pré-entérica, pedi o fósforo, no nosso hospital nós temos pedido o fósforo de urgência, ele tinha um valor abaixo de 1/3 do valor normal de fósforo. Portanto, estava a fazer um signo de realimentação analítico. Rapidamente baixamos a carga de nutrição pré-entérica que o doente estava a fazer e começamos a pôr quer o fósforo, quer o potássio destes doentes, e muitas vezes temos que pôr o magnésio destes doentes. É extremamente importante que nos esquecemos que quando estamos a fazer a carga calórica total, estamos a dar um volume de líquidos que pode atingir os 2.000 centímetros cúbicos por dia. Isso implica que vamos ter que reduzir o aporte dos soros que nós estamos a fazer de manutenção, ditos soros de manutenção. Ao fim de 3, 4, 5 dias, estamos sempre a lutar contra os balanços negativos dos nossos doentes e muitas vezes a quantidade de volume que estamos a dar ao nosso doente vem da nutrição clínica que estamos a dar. Portanto, damos um suporte nutricional adequado, muitas vezes estamos a dar 1.500 centímetros cúbicos de água aos nossos doentes. Portanto, sempre que o fizermos, temos que ter o cuidado de reduzir aos soros de manutenção para evitar que estes doentes sejam muito hiperidratados. Porque a hiperidratação, todos já sabem, leva a um agravamento para os nossos doentes. Importantíssimo monitorizar os níveis glicémicos destes doentes. Portanto, outra coisa que é importante e volto a referir, se não têm experiência, e mesmo que tenham, não deem altos valores calóricos por via pré-entérica. Não ultrapassem as 15, 20 quilocalorias pelo dia. Se vocês esquecem sempre, ou nunca fazem as contas com o Propofol, os livros estão a ser dados pelo Propofol, e sistematicamente esquecem-se de retirar os sós glicosados que vão fazer nutrição pré-entérica. Obviamente vão promover a hiperglicemia destes doentes e vão aumentar ainda mais a carga calórica que estes doentes vão fazer. Não esquecer de pensar no sino de realimentação, evitar a nutrição pré-entérica em doentes muito graves, estarem hemodinamicamente ou hiperidratados. Não faz sentido um doente que esteja em choque, fazer um volume, uma carga de noradrenalina elevada, e ainda mantenha uma bolsa de nutrição pré-entérica. Este doente não vai absorver os macronutrientes que estamos a dar e pode sim entrar em anaerobiose e aumentar ainda mais o valor de lactatos destes doentes. Como adaptar o que está preconizado pelas guidelines ao contexto clínico do doente? Obviamente que nós queremos evitar que haja uma subnutrição ou uma sobrenutrição dos nossos doentes. É tolerável a subnutrição permissiva na fase aguda da doença, mas este gráfico de Arthur Van Zaden, em que diz que numa fase inicial, até ao 4º dia, nós vamos aumentar progressivamente a nutrição, e depois estabilizamos de toda a fase em cuidados intensivos, não faz sentido. E estes doentes que ficam internados mais de 15 dias em cuidados intensivos, ao fim da primeira semana fazem complicações de infecções nosocomiais, se não ocorrem outras complicações, muitas vezes entram em choque, temos que voltar a iniciar outra vez a fase em que temos que suspender a nutrição entérica e depois voltar a recomeçá-la progressivamente, e nunca será uma linha deste género. Portanto, vamos ter que andar sempre para baixo e para cima, sempre atrás do prejuízo, obviamente sabendo que este doente, se tiver longos períodos com ausência de nutrição clínica, vai acabar por ter uma perda significativa da sua massa muscular. Portanto, este gráfico que aparece é muito bonito, é fácil de se publicar, mas na prática não acontece isto. Os doentes têm uma evolução clínica muito variável quando ficam internados muito tempo em cuidados intensivos. Só para vocês terem uma ideia, no doente Covid que nós tivemos, isto até devia ser ao contrário, como vocês sabem, os doentes Covid entravam nos cuidados intensivos ou entravam nas enfermarias só com uma monofalência, que era uma falência respiratória, e aí sim devíamos aproveitar esta fase, que eles estavam francamente hipercatabólicos, que estavam a hiperventilar na maior parte das situações, devíamos aproveitar esta fase para nutri-los adequadamente, porque já sabíamos que estes doentes, quando piorassem, iam acabar por entrar em falência emotiva de órgãos e nessa altura não tinham oxigênio para aproveitar os macronutrientes. Mas como numa primeira fase em cuidados intensivos e nas enfermarias, estamos a falar no início do processo da pandemia, nós tínhamos medo de chegar à beira destes doentes, e estes doentes foram muitas vezes muito hiponutridos, e as fases de sarcopenia dos doentes, ou da sarcopenia obesa dos doentes de Covid, aconteceu nas primeiras fases do internamento da pandemia Covid. Nessa fase nós aumentávamos adequadamente os nossos doentes. Síndrome de realimentação, estou farto de falar dele, portanto, fatores de risco são desnutrição, jejum prolongado superior a 7 dias, 5, 7 dias, se há uma perda de peso ponderal, anorexia nervosa, alcoolismo crónico ou diabetes mellitus. Reparem, 3 fatores extremamente importantes. Muitos dos nossos doentes têm diabetes, muitos dos nossos doentes têm alcoolismo crónico e muitos dos nossos doentes, quando começam a nutrição pré-entérica,
estão com um jejum de 3 a 5 dias. Portanto, há 3 fatores de risco associados que levam a que este tenha um síndrome de realimentação. Este síndrome de realimentação é devido ao excesso de fornecimento de hidratos de carbono, que leva ao aumento da produção de insulina e à entrada para dentro das células de potássio, magnésio e fósforo, levando a um síndrome de baixa significativamente de potássio, magnésio e fósforo. Tem 2 manifestações muito típicas. Um lado, temos manifestações analíticas, que são traduzidas como uma hipocaliemia severa, que está associada com uma hipofosfatemia severa. Portanto, se vocês não conseguirem monitorizar o fósforo num contexto de urgência, se um doente tiver uma hipocaliemia súbita, quando está com o potássio controlado e está a fazer nutrição parentérica, devem pensar que vai fazer um síndrome de realimentação, onde devem reduzir o aporte calórico até que se saber o valor real do fósforo e imediatamente repor fósforo e potássio. Se tiver um contexto clínico ainda é mais grave, e ainda é mais grave porque ele mistura-se com o quadro normal dos nossos doentes. Como vocês veem, estes doentes, alguns deles têm alcoolismo crónico. Um doente com síndrome de realimentação na fase inicial tem fundamentalmente agitação, e aquilo que todos nós pensamos quando temos um doente em agitação é que ele está a fazer um síndrome de privação, e o que é que nós damos? Damos drogas para sedar estes doentes. A fase seguinte um síndrome de realimentação é a postração. O que é que nós pensamos? Já demos drogas a mais e, portanto, já sedamos demasiado os nossos doentes, são um efeito iatrogénico e, portanto, estamos a provocar que este doente esteja mais postrado. E a fase mais grave ainda é entrar em falência mutadora. E aí o cirurgião pensa, já fiz as geneiras, provavelmente fiz uma deiscência e vai atrás do prejuízo deste doente. Portanto, deve-se ter muito cuidado, quando o doente está muito agitado nos cuidados intensivos de uma forma súbita, possa fazer um síndrome de realimentação e não um síndrome de abstinência. Pensar sempre nisto e pedir reduzimento do fósforo e do cálcio destes doentes, repor fósforo, cálcio e magnésio rapidamente ao doente. Portanto, para evitar que isto aconteça, deve-se aumentar progressivamente o aporte energético, evitar um excesso de hidratos de carbono e líquidos, terem atenção que, quando pomos nutrição parentérica, suspendam imediatamente os sólidos glicosados. Raramente esquecemos de fazer. Não esquecer os suplementos adequados de eletrólitos, vitaminas e oligoelementos, e dosear níveis de fósforo sempre que se inicia uma nutrição parentérica, pelo menos diariamente nos primeiros dias. E agora pedi a colaboração da doutora Célia para ver se podia falar um pouco sobre suplementos. Não sei se tem slides, Célia. Não, disse-me que era para falar, senão teria slides. Então, Para uma próxima, organiza-se e diz-me que era para slides. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Aníbal, e muito obrigada pela vossa presença. Resumir um pouco e efetivamente aquilo que estamos aqui perante a falar é a gestão da malnutrição, como sinónimo de desnutrição. Estamos a falar de déficit nutricional. Estamos a falar de doentes que a nível de energia, por exemplo, necessitam de 2.000 quilocalorias e ingerem 1.500, 1.600, 1.700, não atingem diariamente aquelas 2.000 quilocalorias, estão em risco de malnutrição, estão em risco nutricional e malnutridos. Podemos também fazer esta conta para a proteína, por exemplo, temos um doente com 70 quilos, vamos chamar assim um peso padrão. Pode precisar, por exemplo, de 1 grama de proteína por quilograma de peso por dia. O que é que isto significa? Significa que eu ao peso tenho de multiplicar este fator de 1. Então, este doente por dia vai precisar de 70 gramas de proteína. Vamos pensar que uma porção de carne ou peixe, os 100 gramas que nós deveríamos comer, ou 2 ovos, ao almoço e ao jantar, aportavam, ele fazia o total, fazia as 100 gramas, fazia 40 gramas de proteína por dia, faltavam ainda 30. Estamos a falar muitas vezes de doentes que não conseguem atingir, não comem estas quantidades a nível proteico e pode haver déficit também a nível proteico. Podemos também ter outro doente com necessidades mais aumentadas, como por exemplo o doente crítico, fala-se tanto na ponderação de 1,3 gramas de proteína por grama de peso por dia, então aí já estamos a falar que necessitava, com o mesmo peso, 70 quilos, de 91 gramas de proteína por dia. O que é que isto equivale? Equivale a cerca de 3 litros de leite por dia, a quase 500 gramas de carne ou peixe também por dia. Estamos a falar de doentes que por si só já têm este déficit nutricional, não conseguem atingir as suas necessidades nutricionais, digamos assim, padrão, e que têm condições que levam ao aumento das necessidades nutricionais. Então este déficit nutricional entre aquilo que deveria comer e aquilo que come é cada vez maior. E nesse sentido, aquilo que a ESPA nos diz é que, sem dúvida, a solução
efetiva e não invasiva na gestão da malnutrição e de primeira linha são os suplementos nutricionais orais, que se podem conjugar também, como o doutor Aníbal explicou, com a nutrição entérica e ou com a nutrição parentérica. Tudo se pode conjugar, o objetivo é atingir a necessidade nutricional diária e, sem dúvida, optimizar aquele estado nutricional e optimizar também o estado funcional, porque há aqui a malnutrição traduz-se na perda de peso involuntária à custa de massa muscular, portanto estamos aqui a ter um impacto naquilo que é a capacidade funcional destes doentes. A nível de bolsas, só para chamar a atenção, como o Dr. Aníbal também explicou, nós temos de ter em atenção que tanto as bolsas de nutrição entérica por sonda como os suplementos nutricionais orais são muito dispares, nós temos de os conhecer, temos de conhecer as diferentes soluções. Por exemplo, num doente crítico de fase aguda, existe bolsa específica para a gestão desse doente tão específico. Na fase de recuperação, como o Dr. Aníbal estava a dizer, não é assim tão linear, mas também existem bolsas depois mais hiperproteicas e hipercalóricas que podem ser recomendadas nessa fase, mas cada doente é um doente, é individualizado, portanto, aquilo que passar a mensagem é que, independentemente se o doente é mais linear ou mais de picos e de, digamos assim, hemodinamicamente não está tão estável como, digamos assim, nos artigos científicos, existem soluções que podem utilizar e individualizar esta terapêutica nutricional. É importante conhecer as diferenças. Depois, se tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, etc., também existem esse tipo de soluções. Temos também a nível dos suplementos nutricionais orais, aqui mais especificamente, mais uma vez, conhecer as diferentes soluções, depois de um período crítico e num período de reabilitação, podemos ter aqui perfis de doentes muito dispares. Podemos ter, obviamente, idosos que por si só já têm as necessidades nutricionais, energéticas e proteicas aumentadas versus o adulto. Podemos estar perante feridas crónicas, uma úlcera por pressão, uma úlcera de perna, um pé diabético. A própria ferida cirúrgica é uma ferida crónica e aumenta muito as necessidades a nível de energia e proteína. Podemos estar a falar de presença de disfagia num pós-AVC, numa doença oncológica. Podemos estar perante um doente com diarreia persistente, com sarcopénia, com fragilidade, com insuficiência hepática, com insuficiência renal, com sensação precoce, que vai beneficiar de um baixo volume. Portanto, nós temos aqui N condições que nos vão guiar, digamos assim, para o suplemento nutricional oral específico. Por isso é que há suplementos indicados para a gestão nutricional da malnutrição no idoso e ou com sarcopenia e fragilidade, já que traduz as guidelines da ESPAN, porque a suplementação nutricional oral vem beber aquilo que são as recomendações da ESPAN. Temos baixo volume, temos também a componente de semi-alimentares que permitem também a gestão da diarreia persistente e da malabsorção. Para feridas crónicas também soluções para tal, hidrolisados de colagênio com arginina, com zinco, ferro, vitamina E, etc. Portanto, todas estas soluções é importante conhecerem todas as gamas, como o Dr. Aníbal disse muito bem, para darem a solução certa, no momento certo, para o vosso doente. Depois há aqui, e muito rapidamente para terminar, algumas, digamos assim, indicações que permitem que esta terapêutica nutricional, que deve ser integrada e paralela ao início da terapêutica clínica, nós nunca devemos descurar a terapêutica nutricional da terapêutica, obviamente, farmacológica e mais clínica, porque um bom estado nutricional vai ter um impacto positivo naquilo que são os outcomes dos doentes. Para tal, temos de ter em atenção que tanto as bolsas de nutrição entérica por sonda como os suplementos nutricionais orais devem ser aumentada a sua dose progressivamente, tal e qual como o Dr. Aníbal falou, a questão do síndrome da realimentação. Nós estamos a realimentar doentes malnutridos, com maior grau ou menor grau de malnutrição, portanto devemos obter a dose recomendada, 3 a 5 dias, ou assim, obviamente, que o doente tolere. A nível de posologia, perguntam muito, tem de ser calculado, mas de uma forma também muito geral, as recomendações dizem-nos que se o doente ingere 50% a 75% das suas necessidades nutricionais diárias, então recomenda-se um suplemento nutricional oral por dia. Se ingere digamos assim, inferior ou igual a 50% ainda das suas necessidades, então aí já recomendamos 2 ou mais frascos ou embalagens
por dia. A nível das bolsas de nutrição entérica por sonda, são exclusivas ou então são como complemento também da via oral quando ela está disponível. Depois, a nível de suplementos nutricionais orais, como é que podemos também promover a adesão correta da sua ingestão? Porque ao longo da terapêutica, estamos a falar de terapêuticas de pelo menos 1 a 3 meses, isto de uma forma muito transversal que a ESPA nos recomenda, pode existir fadiga de sabor, então é importante terem diferentes e saberem que há diferentes sabores disponíveis, entre sabor estilo lácteo, sabor estilo frutado e sabor a sumo, estilo sumo. Também para evitar a fadiga de consistência, existem diferentes consistências, os líquidos, que são aqueles mais conhecidos, mas também em forma de pudim e também em forma de pó, já com todos os macro e micronutrientes, também em diferentes volumes, há 200 ml, 125 ml, 120 ml e 125 gramas disponíveis no mercado, depois também, obviamente, os pós em outras gramagens, e a nível de temperatura, o doente pode preferir beber fresco, porque o sabor é otimizado, pode preferir beber à temperatura ambiente, pode preferir congelar, e para doentes com mucosite isto é muito importante, podem fazer em cuvetes ou em gelado, e ao mesmo tempo que estão a aliviar, estão a nutrir, digamos assim, estes doentes. E por último, também aqui a questão do crucial integrar a suplementação nutricional oral entre as refeições, não é para substituir a refeição, porque senão continuamos com um doente malnutrido, é sem dúvida para colmatar e fechar aquele déficit nutricional que existe. Portanto, entre as refeições e lembrar sempre da ceia. A ceia é uma refeição que habitualmente os nossos doentes não realizam, ou se realizam, mesmo a nível hospitalar, é o chá, e que poderia ser feito também, obviamente o chá é importante para hidratar, mas aqui a suplementação porque não tem impacto na refeição seguinte. E agora também a nível multidisciplinar, o doutor Aníbal não explicou, mas está em vigor e está aberto o 20º Prémio de Nutrição Clínica da APNEP, doutor Aníbal, que é para todos os profissionais de saúde que podem submeter os seus trabalhos já finalizados aos seus trabalhos científicos que queiram desenvolver, e estamos a falar de um prémio global de 20 mil euros, portanto é para todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos. Não sei, exato, não sei se tem alguma questão. Doutora Paulina, se não se importa, já que está no ativo e é sempre importante entrar neste debate, o que é que a farmácia quer dizer relativamente à nutrição clínica? Já agora, estava a pensar em falar na suplementação da nutrição pré-entérica, como é que ela deve ser feita? Ora bem, primeiro, obrigada pelo esclarecimento, que o Dr. Aníbal esquece sempre de nós. Só se lembra quando Santa Bárbara, quando troveja. Hoje até nem está a chover. Sim. Mas vai começar. O que é que eu diga, Dr. Aníbal? Falamos sobre a suplementação da nutrição pré-entérica, esquecemos com alguma frequência, e muitas vezes quando estamos a fazer pequenos volumes, as pessoas têm alguma hesitação em pôr a suplementação com Solvid, com Vitalipid, Adamel. Como é que nós devemos fazer essa suplementação e os cuidados que temos que ter já agora? Ora bem, nós temos tudo disponível, a farmácia tem tudo disponível, vocês é que têm que saber escolher. Aquilo que disse, em termos de suplementação entérica, nós temos as duas apresentações apenas, ou líquida ou sólida, não temos ainda as sopas e temos a gelatina, não é? Temos a água gelificada. Temos nas versões de 125 ml e nas versões de 200 ml, e o pudim na 150 gramas, relativamente às bolsas de nutrição pré-entérica. Muito fácil. Primeiro é Badamel, primeiro é Solvid, primeiro é... A aditivação. Sim, a aditivação. A aditivação é feita nos lípidos, as vitaminas lipossolúveis, e na glucose, as vitaminas hidrossolúveis e os oligoelementos. As pessoas não sabem o que é lipossolúvel nem hidrossolúvel. Desculpa as lá, vitaminas, mas nomes. As vitaminas lipossolúveis são a A, D, E, K, e é o que nós usamos no hospital, é o Vitalipid. As vitaminas hidrossolúveis estão adicionadas aqui, desculpa lá. Estão adicionadas à parte lipídica da bolsa. Ok? As vitaminas hidrossolúveis são adicionadas à glucose. Isso são as B, a C, as vitaminas todas. E o que nós usamos no hospital é o Soluvit.
Quer dizer que nós podemos adicionar a uma pessoa com necessidade de sustentação pré-entérica, ter a pessoa icosada, nós podemos adicionar esse tipo de vitamina desses doentes para dar alguma carga vitamínica aos doentes? Podemos, as hidrossolúveis podemos adicionar a uma solução de glicosada. As lipossolúveis não. Temos dado uma solução icosada a 5%, é isso que eu estou a perguntar. Um doente está há 3 dias do serviço, 4 dias, sem qualquer tipo de nutrição clínica. Podemos juntar, Só ter um só icosado. Podemos adicionar esse tipo de suplemento? Qual é? Já agora, que é que eles já não se lembram? O vitaminas hidrossolúveis é o Soluvit. Soluvit. Portanto, não se esqueçam, se quiserem fazer algum tipo de suplementação vitamínica, e já que em casa, quando são saudáveis e não precisam, passam a vir a fazer suplementação vitamínica, os vossos doentes que estão carenciados, e é só pedir o utilizamento das vitaminas, podem fazer o Soluvit num soro icosado, certo? Certo. Se ele tiver alguma complicação clínica, depois eu dou o telefone da doutora Paulina. As vitaminas lipossolúveis, isso já não é verdade. Que é o Vitalipide. Isso já não é verdade, porque como é uma solução oleosa, pode formar micelas na solução de glicose e, portanto, não se deve misturar, ok? Tem que ser numa solução lipídica também, ok? Deixa-me um problema agora mais teórico. É assim, vocês têm um doente com uma disfunção hepática grave, e eu peço desculpa por estar a prolongar, mas vocês podem ir seguindo quando quiserem. Vocês têm um doente com uma disfunção hepática grave, querem suspender, teoricamente, a carga lipídica que estão a dar aos doentes. Nós temos bolsas bicompartimentadas, mas em geral temos as bolsas tricompartimentadas, são 3 compartimentos diferentes de hidratos de carbono, lípidos e proteínas. Nós podemos, simplesmente, tão simples como isto, não dar a parte lipídica ao doente e fazer na mesma bolsa, portanto, não partimos a bolsa lipídica e damos só hidratos de carbono e proteínas, certo? Certo, não só por selo do compartimento dos lípidos. Lipídico. Mas nessa altura, não se esqueçam de não podem estar a dar vitaminas, o Vitalipide desses doentes como aditivação, certo? Certo. É que às vezes as pessoas não percebem isso e estão só a utilizar os dois, o compartimento de hidratos de carbono e o compartimento proteico, e põem também as 3 suplementações. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando fazemos este tipo de atitudes. Certo. E já agora, dizer o nome dos oligoelementos, que é, nós temos duas marcas, temos o Tacogil e temos o Nutriel. São os 2 oligoelementos que temos. Deixem-me perguntar-vos agora também outra coisa. Na nutrição pré-entérica, em geral, vem a aditivação com eletrólitos. Nós temos utilizado com eletrólitos sem problema nenhum, não temos intoxicação por sódio, não temos intoxicação por potássio, portanto, dar bolsas com eletrólitos. Sei que alguns hospitais têm alguma resiliência, alguma resistência a usar bolsas com eletrólitos. Paulina, agora gostava da tua opinião. Não posso perguntar a Célia porque ela é de um laboratório. Posso perguntar nós só temos bolsas com eletrólitos. Temos apenas uma bolsa que não tem eletrólitos, exatamente porque consideramos que os eletrólitos são essenciais à nutrição do doente. Há uma apenas que não tem, que é para algum doente que por qualquer razão não possa fazer, há uma bolsa que temos sem eletrólitos. O resto todas têm eletrólitos, de base todas têm eletrólitos, ok? São todas, dizem que têm eletrólitos. Consideramos que isso é importante. E não tem inconveniente nenhum. Eu lembro que nós, quando estávamos no grupo de nutrição clínica, inicialmente tínhamos alguma dificuldade em perceber se havia algum risco de formos todas as bolsas com eletrólitos. Depois, quando começamos a utilizar, vimos que não houve risco nenhum e posso utilizar seguramente, sem qualquer problema. Não é o facto de usarmos eletrólitos que nossos doentes vão ficar com hipernatrémias. É pressão da pulfrose em pressão contínua que eles vão ficar com hipernatrémias. Não tem nada a ver com os eletrólitos que nós estamos a dar nas bolsas. Mais, Paulina, queres dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que temos um leque de bolsas. Neste momento, bolsas bicompartimentadas não temos as tricompartimentadas e quem não precisar dos lípidos não rompe o selo e, portanto, consegue-se dar na mesma bicompartimentadas que usamos ter ali, digamos assim, um mono, porque são pouco utilizadas, não é? Chamar a atenção que o doente não deve estar muito tempo sem fazer alguma carga lipídica. Porquê, Paulina? Porque as vitaminas e os lípidos são essenciais à vida. É que não se esqueçam disso, é que às vezes depois forçamos muito e há alguns que são essenciais e, portanto, podemos alternar períodos em que estamos a fazer bicompartimentados e com períodos tricompartimentados, mas não estamos semanas sentados a lípidos aos nossos estudos, não faz sentido nenhum. Certo, Paulina? Certo. Doutora Anabela Santos, que é por alguma questão de Vila Real, diretamente do interior do país.
Ou o Dr. Marco, diretamente de Aveiro, que também tem Maria linda. Anabela, desculpa. Olá, Aníbal, desculpa lá. Eu estava aqui a ouvir-vos com alguma dificuldade, que a minha internet aqui não tá muito boa. Deixa-me só perguntar, nós por acaso aqui não utilizamos o Vitalipid e o Solovit, e utilizamos o Cernvit. Em que lado da bolsa é que ele deve ser utilizado? Paulina, tem que Só para contar ver se estamos a tomates, fazer não bem. ficam chateados comigo. O Cernvit é uma mistura de vitaminas hidro e lipossolúveis e antigamente dissolvia-se nos próprios Mas eu vi. oligoelementos. O Cernvit é uma mistura de vitaminas hidro e lipossolúveis. Exatamente. E antigamente dissolviam-se no próprio oligoelementos, que era o DK. O DK foi retirado do mercado e agora só temos as vitaminas, o Cernvit. O Cernvit tem que ser reconstituído, ok? E nós não usamos Cernvit, mas a ideia que eu tenho é que Cernvit se misturava no fim da bolsa. Quando já tínhamos a mistura, já tínhamos a bolsa compartimentada toda preparada, misturávamos o Cernvit. Exatamente. É isso. Porque ele era reconstituído com o DK, portanto é diferente. Agora que não temos o DK é diferente. Mas efetivamente o DK permite alguma administração que não seja no veículo oleoso para se dar. Como nós não usamos, não tenho isso na ponta da língua, que já deixamos de usar há muito tempo, mas o DK permite ser administrado sem ser em veículo oleoso. Mas eu não lhe sei dizer, só estudando, não temos há muito tempo, mas permite, porque as vitaminas são misturadas e permite uma administração num veículo diferente. Ok. Anabela, mais alguma dúvida? Essa utilização, ou seja, a preparação das bolsas de nutrição parentérica, vocês fazem na farmácia ou são os enfermeiros da unidade de cuidados intensivos que o fazem? Preparamos algumas na farmácia, mas a maioria são preparadas nos serviços. Okay. Nós preparamos na farmácia as que são administradas no hospital de dia e preparamos as bolsas de nutrição pediátrica, porque são feitas na íntegra por nós. As restantes, que são aditivadas nos serviços. Portanto, nós só aditivamos na farmácia, na Câmara, as que vão para o hospital de dia. Todas as outras são os enfermeiros que aditivam. Não temos capacidade neste momento, sabemos que é nós aqui também são os enfermeiros que fazem sabemos que é incorreto, que deviam ser todas aditivadas na farmácia, mas os recursos humanos estão muito poucos e a nossa produção está assoberbada com outros trabalhos e, portanto, não conseguimos aditivar todas. São muitas por dia, não é? Nós temos um hospital muito grande. Sim. Ok. Sim, nós também o Cernvit, ou seja, quando não fazemos a aditivação às vezes às bolsas, não é? Que não temos os doentes a fazer bolsas de nutrição parentérica, também fazemos em soro glicosado e damos assim por via periférica também. Não sei se alguns colegas o fazem, nós também o fazemos, às vezes quando não suplementamos, quando não precisamos de fazer nutrições parentéricas, mas fazemos esse tipo de suplementação extra em glicose a 5%. Não sei se alguém de vocês tem essa experiência. Nós que não usamos Cernvit, neste momento não, já usamos no passado, mas agora não. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, eu não sou palestrante, sou ouvinte. Mas ninguém te mandou meter-te a dizer que nós não ligamos para os farmacêuticos, assim, olha, ficas assim, para lá. Quero lembrar que a doutora Sampaio está a dizer que o Cernvit pode ser misturado em glucose 5% em Y, com a bolsa, a reconstituição é com água ou com glicose. Deixa-te ouvir, Aníbal. Lê o bate-papo. Está bem. Mas é o que estava a dizer a colega que pode ser administrado com glicose 5%. Não foi o que disseste? Foi o que percebi. Sim, pode ser misturado. Ok, que é o que nós também fazemos. Marco, diretamente a Aveiro, quer dizer alguma coisa? Não, eu quero agradecer de facto a excelente apresentação. A mensagem parece que passou, você foi, como costuma ser sempre, bastante objetivo. Eu julgo, pelo menos para mim, passou, e eu já o tenho ouvido falar muitas vezes sobre isso, e uma expressão que acho que não vou esquecer e que devemos reter foi aquela que gostei imenso e foi super feliz, a do exército de traqueostomizados. Portanto, acho que isso vai, acho que deve servir deve ficar na memória, porque faz de facto pensar em muita coisa. Obrigado pela excelente apresentação.
Obrigado a todos, eu acho que a hora já vai adiantada, obrigado a todos por terem se mantido desse lado, obrigado doutora Joana também pela sua presença, obrigado a todos os colegas, obrigado Anabela, obrigado Célia, obrigado a todos os outros, obrigado Paulina e até à próxima semana e um bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau. Bom fim de semana. Obrigado igualmente.